teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar, com auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos. O espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. O teatro é uma arte milenar que, por intermédio dela, várias culturas são conhecidas e também podem ser divulgadas. Por isso estamos no auditório de Nzingambante, onde vamos conversar sobre teatro, de teatro e com pessoas que conhecem a arte de teatro. Eu, por exemplo, entrei via cinema, não é? Nós éramos petizes e andávamos ali nos bairros vendo a magia das imagens na tela. E então, a procura de desmistificar esta magia, descobrimos que afinal, por detrás daquelas imagens haviam atores vinham do teatro e tudo mais. Já houve o tempo em que eu ia no cinema por detrás e aí resolvemos depois. Eu olhava o teatro como se fosse uma miniatura do cinema, não é? Aldemiro, ator e realizador, fala de como são produzidas as peças teatrais. O processo de produção começa da ideia e depois parte para a pré-produção, parte para a produção e parte para a pós-produção. E eu tenho dito também a desprodução, que alguns estudiosos, não é? Apesar que para alguns até o terceiro ponto, que é a pós-produção, alguns estudiosos até a desprodução, que tem lógica, é que é o processo final, depois do espetáculo, pagamento dos atores, desmontagem do cenário, pagamentos que não foram feitos, levar algumas coisas que pediste porque não tinhas para o espetáculo. Então tudo parte da ideia. Então, depois da ideia, é levado para o laboratório. E muitas das vezes, quando não é uma ideia criada, parte também de uma adaptação. Se por um lado existe criação para a produção das peças, por outro lado, a exiguidade de salas de teatro ainda é um assunto bastante preocupante. Não é possível um país como o nosso, né, tão grande que é a nossa cidade capital, tão grande que é, não ter nenhum espaço, né, público, né, que alberga as nossas peças teatrais. Portanto, nós estamos sempre atrás de salas privadas para poder apresentar as nossas peças. E depois o Ministério de Tutela, que tutela os grupos, nesse caso não certifica os grupos teatrais. Nós somos obrigados a ser empresas, né? Pagamos impostos e não temos espaço para fazer as nossas peças. Adelino Caracol sugere ao Ministério da Cultura para investir mais no teatro. Existe essa necessidade de se falar, porque para ver se conseguimos uma subvenção em termos de custos publicitários dos nossos órgãos de comunicação. Afinal de contas, a maior parte dos órgãos são estatais. O Ministério da Cultura, que devia ter políticas concretas para ver se essa subvenção saísse, nós também não vimos a partir daí nada que se resolva, e então estamos aqui também a sugerir para que o Ministério da Cultura se sacuda. Queremos que haja mais políticas, não é? Não é que se dê, mas que haja políticas editais para que os grupos possam concorrer e ver os grupos mais antigos. Há umas escalas que podem concorrer daqui para aqui, esses que podem concorrer daí para aqui, olhar tanto para a música, tanto para a pintura, em outras artes. Eu acho que precisamos criar esses detalhes. E as empresas e os mecenas que quase não se faz sentir, não é? Portanto, acredito que nós já falamos muitas vezes dos nossos problemas, a associação tem feito um bom trabalho e acho que é importante que o artista, né, além da carteira, que também foi um grande ganho, né, que a comissão da carteira tem feito em certificar ou cadastrar os artistas, é importante também que nós estejamos inscritos na segurança social. O artista daqui a pouco, não falo particularmente do teatro, mesmo da música, há músicos que principalmente que morrem de uma maneira que nem apoio para uma caixa tem. Então é importante que olhem para o teatro. Vemos em vocês também a necessidade, e talvez porque alguém um dia passou-vos o testemunho, de passarem também esta experiência para os mais novos. Sabemos nós, e fala-nos um bocadinho do projeto que tem, em que todos os sábados reúne crianças. Exatamente. Para deixar ficar o legado. Quantas crianças é que tem atualmente? Olha, nós atualmente temos 37 crianças, por aí já tivemos
muito mais. E é importante pensar-se nisso. Eu, pessoalmente, pratiquei desporto e joguei juvenil e júnior. Eu acho que é importante pensar sempre na geração vindoura, até porque o tempo de estada de um ator de teatro, já disse anteriormente, é variável. Tu, por mais que ames a arte, por mais que gostes disso, mas quando começas a constituir família, há sempre aquele choque. Quem foi que fez a inscrição aqui? Foi por iniciativa própria ou o papá trouxe-te aqui e fez a inscrição? A mamãe, ela veio e inscreveu-me. Gostas de representar ou apenas fazes porque a mamãe quer que você faça? Gosto de representar, sim. Há quanto tempo é que que tens ensaios aqui no Zingambante? Vou a caminho de 2 anos. 2 anos já? Sim, Já representaste uma vez? já. Como é que foi? A princípio foi muito intimidante, era muito... Eu sentia muito medo de encarar assim o público, porque a sala é muito grande e ficava muito cheia. E eu sentia muito medo, mas agora eu já consigo dominar bem a sala e o público. O teatro permite e dá-vos a possibilidade de estarem mais à vontade. Já és uma pessoa mais à vontade ou ainda continuas retraída? Normalmente sou uma pessoa mais à vontade. Já era assim. Já foste sempre assim? Já. Então, a mamãe que trouxe ou pensaste assim, de repente, mamãe, preciso de fazer teatro, como é que foi? Eu disse na mamãe. A mamãe já me via lá em casa. Eu às vezes fazia teatro sozinha com as minhas bonecas. Então ela me fez uma surpresa. Ela disse... Ela me inscreveu aqui. Uau. Bem, falou com a professora. Como é que é trabalhar com mais de 20 crianças? É difícil, mas não é impossível. Yeah. Quando é que começou a trabalhar com os pequenos? Caminho de 3 anos. Estou há 3 anos a trabalhar com eles. Nós vimos que é preciso muita persistência, um grita dali, outro grita dali, um barulho aqui. É preciso disciplina, é preciso colocá-los e fazê-los entender de que na vida tudo é um bocadinho também, exige um bocadinho de sacrifício. Exato, até porque eles são crianças, então cansam-se rápido. E você tem que ter a habilidade de ter todos sob controle e estar aí sempre a incentivar para que o espírito não morra, tenha motivação para continuar a fazer a aula, senão chegam às 9, até 10 horas ninguém já tem energia e dia seguinte podem não vir. Então se eles vêm é porque há sempre um trabalho árduo para que eles se mantenham aqui. E celebra-se hoje mundialmente o Dia do Teatro. Se for um bom apreciador de arte, nós esperamos e desejamos que continue a apreciar a arte de representar.